Vamos orar então em nome de Jesus? Eu esqueci. Vamos fazer uma oração então em nome de Jesus. Amém? É só os pedidos de oração. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único Deus. Pai, como nós agradecemos o Senhor pelo Teu amor, pela Tua bondade, Pai, pela Tua misericórdia. Pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha dirigir este culto, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, que o Senhor comece, Deus, a preparar o caminho, a palavra, a palavra, o caminho, a vida. Que o Senhor comece a preparar também o coração dessas pessoas para receber a Sua palavra, como o Senhor fez, Pai, com Lídia. Que o Senhor possa, Deus, abrir o coração de cada pessoa, para que cada um consiga ouvir e entender a Sua palavra. Pai, fique à vontade entre nós. Oh, Deus, dirige esse culto, oh, Pai, com o Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha ficar à vontade entre nós. Que o Senhor venha, Pai, dirigir essa reunião com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha, Deus, falar conosco nessa manhã. E eu me coloco em Tuas mãos como um instrumento para ser usado por Ti, Pai. Na Sua palavra para ajudar cada pessoa e paraliso toda ação do mal, exigindo que saia da vida de cada pessoa, saia com todo impedimento dessa pessoa ouvir a palavra, vai embora, sai e não volta mais. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos agradecendo, Senhor. Nós estamos, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor fique à vontade entre nós, que o Senhor dirija, que o Senhor envie a Sua palavra, que o Senhor ajude a cada pessoa, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, que Deus abençoe, a paz. Daniel, Fernanda, isso aí é o que? Vocês combinaram? Vocês combinaram, os dois com blusa preta, calça branca. Combinado. Não? Não. Ué, minha Bíblia não tá lá, então assim, não tá. Me dá ali uma daquela ali mesmo. Oi? Eu nunca usei a calça branca. Aí, combinaram. Cadê a Maria, gente? Ah, tá. Eles combinaram, cadê a criança? Ai, Deus abençoe, cheio da paz. Está vendo como eu observo bem as coisas? Estou aqui sentadinha como eu estou só observando. Mas ficou muito parecido. Agora eu estou parecendo irmãos. Deus abençoe. Gente, nós vamos com a palavra de Deus que está lá a família é uma bênção, né? Aí você veio combinando com ela, os dois de blusa preta e calça branca. Aí ele veio com uma blusa preta e branca, que aí juntou os dois. Mateus. Só Maria cuida comigo como ele está. Lá no livro de Mateus, pessoal, preste atenção aqui direitinho, sabe por quê? O mais importante da gente vir na igreja é a gente prestar atenção no que Deus está falando. Se a gente vem para a igreja e não consegue ouvir, não adianta nada. Primeiro, café vem pelo ouvir, não é isso? E ouvir a palavra de Deus. E segundo, que a palavra, ela liberta você. A palavra, ela liberta. E tem tanta gente que, eu não preciso de libertação. Precisa sim. Eu estava orando essa madrugada pelo povo de Deus, sabia? Por todos, nós temos que orar por todos. A Bíblia diz o seguinte: fazei orações por todos os homens, não é isso? Por todas as pessoas. Mas tem muita gente que é povo de Deus que está sofrendo. Pessoas da igreja, pessoas que estão buscando o Senhor, mas estão sofrendo. Sofrendo, e não é só doença, essas coisas, não é ansiedade.
depressão, entendeu? É muita coisa. Doença também, a gente vai falar sobre a doença. Gente, o povo de Deus é um povo separado, guardado por Deus. A doença, ela funciona desse jeito. Ela é uma coisa que, enquanto você não lutar, porque ela é uma coisa que está na tua cabeça, ela começa na sua cabeça. Ontem eu estava conversando com meu pai, eu estava sentada lá, e eu estava explicando ao meu pai, eu falei, pai, Deus, Ele é poderoso, gente. Jesus, Ele ressuscitou mortos, limpou leprosos, restaurou pessoas que não enxergavam, pessoas que não ouviam. E às vezes a gente não crê no poder de Deus para libertar a gente de um trocinho tão pequeno. O que significa isso? A gente tem que se esforçar. Se você deixar, vai chegando uma hora que você vai cair numa situação que você não está crendo mais. Você está entendendo? Você já fiz de tudo, mas não resolveu. Mas você tem que se esforçar para crer. Por isso que Jesus falou, tudo é possível que crer. Ah, pastor, tem hora que eu sinto que eu não estou crendo direito. Você ora a Deus, gente. Fala, chega perto de Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, igual o pai do jovem lunático, me ajuda a crer. Porque Jesus Cristo, Ele disse o seguinte, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E levou, certo? Se Ele levou, como que eu estou com aquilo ali? Não é meu, tem alguém me enganando. Não é Deus. Entendeu? Aí ele me põe aquele sintoma, põe na tua cabeça. Não, é assim mesmo. É porque foi um golpe de vento, foi um golpe de friagem. Você entendeu? Se você fizer, gente, tem coisas que às vezes é resolvido fácil, a pessoa está sofrendo pra caramba. O Davi, ele disse assim, ó, com a minha voz eu clamei o Senhor, e Ele me ouviu desde o seu santo monte. E se uma pessoa for para a presença de Deus mesmo, de verdade, abrir mesmo o coração para Deus, ela consegue resolver aquilo ali, gente. Pai, é isso, eu estou sendo sincero, eu não estou conseguindo crer, já passei muita luta, mas a sua palavra é verdade, não pode ser mentira, então eu preciso da tua ajuda. Deus vai mudar aquilo ali. É que às vezes a pessoa se conforma, ela acredita no que o maligno está falando e vai se deixando, se deixar levar. Você entendeu? Gente, a palavra de Deus, ela sempre vai estar certa. Põe isso no teu coração. Se Jesus disse, está escrito que Deus é impossível que Deus minta. Agora eu tenho que crer nisso. Se eu não crer, ninguém pode me ajudar. Poxa, mas eu não estou entendendo, eu já orei, já pedi Bernardinho para orar, mas aí não é mais orar, é crer, entendeu? Orar você já orou, todo mundo já orou, agora você tem que crer. O povo lá do Moisés, teve uma hora que Moisés chegou lá perto de Deus, foi orar a Deus, e Deus falou para Moisés, Moisés, vai lá, o que você está fazendo aqui, Moisés? Vai lá e diga o povo que marche. É um crer, e crer é diferente de ter fé, você sabia disso? No livro de T.L. Osborne está escrito isso. Fé é uma coisa, crer é outra. Mas por quê, pastor? O que significa? Fé é aquilo que você ouviu a palavra, você acredita, tem fé que isso aqui é verdade que está escrito. Isso é fé. A sua fé pode ser sem obra. É verdade, mas ela não surge efeito na sua vida. Porque você tem que tirar ela daqui, você tem que tirar ela daqui e agora botar ela em prática, entendeu? Trazer ela para a sua vida. Então, se você tem fé, você acredita que isso é verdade, mas aí você tem que crer. O que é crer? Crer é quando você põe em prática aquilo que você ouviu. Você determina, você põe para fora, você age de acordo com aquilo que você ouviu na Bíblia. Isso é crer. Crer é uma ação, fé é uma coisa, crer é outra. Vamos dar um pulinho lá, deixa aqui rapidinho nesse Mateus 27 e vamos lá no Mateus 21 que eu vou te mostrar um exemplo de crer.
Senão você, eu creio que o que está escrito aqui é verdade, mas você não tomou posse disso para a sua vida. Você tem que executar a palavra de Deus. Lê lá no livro de Tereótico, curar enfermos, sai de mão. Toda vez que você executa, você está crendo, aí acontece. Entendeu? Mas quando você só lê, eu acredito que isso aqui é verdade, mas o que isso está tendo? Você não tirou isso do papel, você tem que tirar isso do papel. Agir conforme a palavra. Você tem que agir conforme a palavra. Mas tem um espírito de enfermidade me atacando. Você tem que agir conforme curado. Você não pode agir conforme se estiver doente. Você tem que agir conforme orou, determinou. Você tem que agir como curado. Você está entendendo? E eu estou falando, gente, porque você acha que eu não sou um ser humano? Eu não sou, não. Eu posso ser de Jesus, mas eu não sou da natureza divina lá do céu, não. Você acha que o diabo não tenta me atacar com enfermidade? Tenta. Só que eu estou aqui, ó. Eu ajo de acordo com a palavra. Eu amarro, mando embora e ajo como se... Aqui dói, o demônio, não adianta, eu não vou te aceitar. Aqui não. Eu não tenho isso, não aceito isso. E eu vou na minha vida. Vai que trabalhar, eu vou trabalhar. Tu não vai aguentar, eu vou sim. Eu tenho saúde, como é que eu vou aguentar? Daqui a pouco eu estou assim, porque resistir o diabo. Agora, se eu agir como doente, se eu agir como enfermo, eu estou agindo fora da palavra. Eu não estou executando a palavra de Deus. Eu estou vendo aqui, eu até acredito que isso é verdade, mas não na minha vida. Você está entendendo? Faz um esforço para crer em Jesus, gente. Se você soubesse quanto é bom você crer em Jesus. Assim, de todo o coração. Deus falou assim, confia no Senhor de todo o seu coração. Não é uma coisa religiosa, é uma coisa certa com Deus. Eu, como converso com Deus, eu não sou melhor do que ninguém, não. Mas quando eu estou orando, eu converso com Deus, eu falo como se Jesus estivesse aqui no pé de mim. É sério, eu sinto assim que eu estivesse com ele cara a cara ali. E ali eu abro meu coração para Deus. Eu converso com Deus, estivesse conversando com uma pessoa. Olha, Deus, está acontecendo isso. Aquilo assim, Jesus, eu não consegui resolver. Eu converso assim com Jesus, ele me entende, gente. Ô Deus, eu já orei 3 vezes, aquele troço não sumiu, mas o Senhor disse que o Senhor já me deu saúde. Não pode ser mentira a sua palavra. Eu não aceito isso na minha vida. Porque eu sei que isso é uma coisa do inimigo que está me atacando. Eu não aceito, Deus. Eu não posso acreditar mais nele do que no Senhor. Eu falo isso com Deus, gente. E você entendeu? Você tem que abrir seu coração para Deus. Não pode ser aquela oração vazia, aquela oração que você não está crendo. Entendeu? Você tem que crer em Deus. Pastor, mas se eu não estou crendo, então eu vou ficar ali, vou morrer porque eu não estou crendo. Você não pode pedir ele, não, igual o Pai de Alta Bondade. Quantas vezes eu já pedi? Pai, olha só, eu não estou tendo fé para isso. Eu já passei tanta luta que eu já não estou conseguindo crer mais. Me ajuda. Igual o Senhor ajudou aquele homem lá. Porque eu acredito que o Senhor não vai me abandonar. Mesmo que eu tenha falhado, que eu não estou crendo o suficiente, o Senhor disse, não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor me socorre. E ele me ajuda. Aí daqui a pouco eu comecei a crer do nada, entendeu? Do nada não, da oração que eu fiz. E as coisas mudou. Você está entendendo? Mas se você não abrir a sua boca, você não fizer como Davi, você não for lá, você não clamar a Deus, o troço vai ficar te acompanhando. Entendeu? Lá no livro de Mateus 21, eu vou te dar um exemplo de fé e o que é crer. Crer é exatamente isso aqui, ó, Mateus 21, lá no versículo 21. Acharam? Mateus 21, versículo 18, gente. Lá no Mateus 21, versículo 18, está escrito assim, ó. E de manhã, voltando para a cidade, teve o que, pessoal? Teve fome, Jesus, né? E avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela,
senão folhas. E disse-lhe, olha o que ele disse para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Olha, ele poderia até ter fé. Se eu orar, nunca mais vai nascer um fruto nessa figueira. Mas ele não só orou assim, em secreto a Deus, não. Ele se direcionou à figueira. Ele falou com a figueira. Você está entendendo? A fé não é quando você... mas eu acredito que Jesus é meu Deus. Não, você tem que se dirigir ao problema. Tendo certeza absoluta que Deus te deu autoridade sobre aquele problema. Esse problema que está na sua vida não é só doente, não é doença não, financeira, tudo. Toda luta, todo problema, todo fracasso, toda derrota, tudo. Jesus já te deu poder sobre isso. E quando Jesus colocou a gente, chamou a gente, ele já equipou a gente para tudo. Ele já sabia todo tipo de mal que poderia atacar você. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada, nenhuma, nem doença, nem miséria, nem fracasso, nem perseguição, nada. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Você está entendendo? Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Gente, vocês estão prestando atenção nisso que está falando? Que aí você presta atenção nisso, você sai ali, não, mas esse problema não tem, mas como que não tem gente? Você está falando que nenhum mal, nada ia ficar diante de você. Ele ainda falou para Josué, né? Nenhum te susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Você só perde a batalha se você se entregar e se você cometer um erro gravíssimo que a Eva cometeu. Você está dando ouvido à serpente. É ela que fala para você que aquilo ali não tem mais jeito, que a sua vida não tem mais jeito, que você é um fracassado, você não vai conseguir, que aquilo nunca vai ser resolvido. É o inimigo que fala isso para você. Deus não chamou você para ser derrotado, nem derrotado. E não existe nenhum problema que possa estar te atacando que Deus não seja mais do que capaz de te libertar, gente. Para Deus não existe nada impossível. Você está entendendo que não existe nada impossível? É porque o inimigo ele fica soprando na sua cabeça. Isso aí é porque não sei o que. Isso aí é porque você xingou com ele que você está fazendo. E você vai acreditando nisso. Entendeu? O erro da Eva foi esse. Ela não tinha que ter ficado dando ouvido. A Bíblia diz o seguinte: as minhas ovelhas, ela não ouve um estranho, antes fugirá dele. Você está entendendo? Ela ouve a minha voz. Então, o maligno é um pensamento negativo. Ele age na sua mente. Ele quer convencer você o contrário da palavra, que não é bem assim. Jesus falou, mas você falou, por que você está nessa até hoje? E que não sei o quê, entendeu? E aí ele vai tentando, você tem que ser aquela pessoa raçuda. Aquela pessoa não, está escrito, eu fico com o que está escrito. Você está entendendo? Você insiste no que está escrito. Você não nega a sua fé, porque quando você começa a se entregar, você está negando a sua fé. A Bíblia, meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem mais prazer nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que começa, não, também no começo até acreditei, mas também não é bem assim não, porque Deus, você está entendendo, vai mudando a Bíblia, vai aceitando a derrota, não pode fazer isso. Jesus, ele sabia que se ele falasse com o Pai, Deus, faz aquela figueira lá secar e tal, ele sabia que isso ia acontecer, porque ele tinha fé, que Deus disse que todo aquele que pede, recebe. Mas ele não fez só isso, ele tomou uma atitude, ele botou a fé dele em prática, ele se dirigiu à figueira e ele falou com a figueira. Isso que ele fez lá no livro de Teológico, você vai ver lá, isso é o crer. Crer quando você executa a palavra. Quando, por exemplo, o paralítico, Jesus falou para ele assim: os pecados estão perdoados. Ele pode ter tido fé no que Jesus falou. Mas quando Jesus falou para ele assim, levanta e anda, ele creu.
Aí ele creu, porque ele tomou uma atitude, ele levantou e andou. Também se ele fica lá deitado, a fé dele era morta. Ele estava tendo fé, mas não estava crendo. Ele não estava executando a fé. A fé sem a obra é morta. Você tem que agir pela fé. Você entendeu? O Moisés agiu pela fé quando levantou aquele cajado e Deus abriu o mar. O Josué, ele agiu pela fé quando ele deu lá 7 voltas lá naquela muralha, lá a muralha caiu. O Gideão agiu pela fé quando foi encarar aquele exército lá enorme, lá com buzinas e pífanos. O Josafá agiu pela fé quando ele saiu para cantar lá ao Senhor e entregou aquele. Tudo isso foi fé. Eles agiram, tomaram uma atitude de fé. O Davi, quando ele foi lá lançar aquela pedra lá naquele gigante lá, ele creu, ele executou a fé dele. Não é adiantar ele falar assim, não, eu acredito que um dia esse gigante vai cair. Mas ele não fez nada para o gigante cair. Não, ele foi para cima do gigante, atirou a pedra. Falou, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, irmão, se você não tiver uma fé ativa, você se levantar para botar a sua fé em prática, você está tendo a fé, mas você não está crendo. Fé e crer é 2 coisas distintas. Aqui, Jesus creu. Ele foi lá e se dirigiu àquela figueira e falou com ela. Você pode se dirigir ao seu problema e falar com ele em nome de Jesus. Você tem ideia do poder que tem o nome de Jesus? Irmão, que as pessoas levam o evangelho de qualquer maneira. Se você falar sério em nome de Jesus, não tem mal que fique de pé. É um nome sobre todo o nome. Tem poder no céu, na terra, debaixo da terra. E ele disse, em meu nome vocês expulsarão o mal. Esse não é porque você é melhor do que todo mundo, você é santarrão, né? Não, é o poder desse nome que ele nos autorizou a usar. Vocês estão entendendo? Vocês sabem o que é um... Vocês sabem o que é um... Como é o nome daquilo? Fugiu agora da minha mente. Procurador. Sabe o que é um procurador? Hã? Um procurador, vamos supor assim um exemplo. Eu pego a Natasha e coloco ela como minha procuradora, né? Lá no papel. Ela vai poder me representar em tudo. Você está entendendo? Se eu tiver que resolver um problema sério, negócio lá de documento, qualquer coisa, não tiver como resolver, estou fora do país, em algum lugar, Natasha pode ir lá que ela vai resolver por mim. Ela é minha procuradora, ela é minha representante, ela pode agir por mim, eu dei essa autorização. Vocês estão entendendo? Ela pode agir por mim, na minha falta ela pode me representar. Nós, Jesus, é como se ele tivesse deixado a gente como procurador dele. Nós podemos representar Jesus aqui na terra. Você está entendendo? E que essa autorização que ele nos deu, a gente pode repreender os espíritos, fazer a mesma obra que ele fez, e fazer até maior, ele falou isso. Em verdade, eu vos digo, se creres, né, farás ainda obras maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Então você pode fazer isso. Você tem esse poder, mas se você não descobrir isso em você, o mal vai ficar te perturbando. E você não tem necessidade de ficar passando por isso. Você não entendeu quem você é, você não entendeu. Você tem que ler o livro de O Nome de Jesus. Pessoal, por favor, lê esse nome, esse livro, esse nome nesse livro, O Nome de Jesus, lê. Você não vê que ali, quando nós falamos em nome de Jesus, não é que o mal, ele quer ou não quer sair, não. Ele tem que sair. Você está entendendo? É como, por exemplo, vem uma viatura lá, policial, e aí ele chama o cara e dá uma ordem de prisão. Ó, vira aí disposta aí. Anda, vira disposta. Aí vai lá, vira disposta. Bota as mãos para trás. Aí prende ele, né? Ali eles estão recebendo uma ordem de prisão de alguém superior, eles não podem resistir. Entendeu? Aí eles algemam, bota do carro, eles não têm como resistir. A mesma, eles são uma autoridade, não é? A mesma coisa somos nós somos autoridades sobre os demônios.
Tu sabe como que Deus fica triste? Quando que a gente entristece Deus? Você com poder desse, uma autoridade dessa, fica deixando de brincar com você. Deus fica olhando assim, meu Deus. Tu já imaginou se você visse um cara perturbado, sei lá, aí a policial viesse, né, com autoridade para prender ele, o cara fazer uma cena com a polícia? Vai lá, você não ia ficar bem com coisa? Você, que isso, rapaz? Autoridade, o cara não respeita. Ah, se eu fosse esse polícia, eu dava uma cacetada nele. Talvez você ia ficar pensando assim, né? Como é que o cara faz isso com polícia, com uma autoridade? E Jesus fica lá de cima pensando a mesma coisa. Como é que o diabo fazer isso com essa pessoa? Dê poder, autoridade a ela, ou ele. Ele está deixando o inimigo ficar fazendo mal bagunça, às vezes ali repreender, mandar embora. Hã? É sério, gente, isso. Se a gente vier para a igreja, tá na igreja, não aprende, irmão. A gente vai aprender quando? A gente tem que aprender com Jesus. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó. E disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira, o que aconteceu com a figueira, pessoal? Se secou imediatamente, da maneira que Jesus falou, aconteceu. Poxa, glória a Deus, quem dera que eu fosse assim. Mas se eu falar que ele fez você e te deu essa autoridade. Olha o que ele disse assim, ó. E os discípulos, vendo isso, maravilhavam-se, dizendo, como se secou imediatamente? Pô, secou na hora, sumiu. E os discípulos, não secou não. E ele disse assim, Jesus, porém, respondendo, lhe disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes o que, pessoal? Que se tiverdes fé e não duvidar, dúvida que é um troço maligno no coração da pessoa. A pessoa fala, mas nada, quer ver? Ela continua ali, mas a pessoa duvida. E não duvidar, você tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a não duvidar. Aquilo que eu pedi ao Senhor, Senhor, me ajuda. Gente, tem coisa que eu peço a Deus, eu tenho certeza que Deus ouviu, não adianta. A minha netinha, Maria, ela está ali, ela tinha aí que, cada aquele, como é que fala, programa, né, do cartão de vacina, ela tinha que tomar 2 vacinas de Covid. E da outra vez que ela tinha tomado, deu umas reações dela, não foi, Fernanda? O que aconteceu com ela? Ela ficou febre, toda molinha. Aí a minha nora, a Fernanda, falou, ih, pastor, agora eu estou preocupada, porque da outra vez deu a reação, então ela tomou 2 também, promoção? Ela tomou uma do Covid e foi obrigada a tomar da gripe. Não, da outra vez que ela passou mal. Foi uma só, né? Ela tomou uma e não estava sentindo bem. Aí ela falou, ela vai ter que tomar lá de novo aquela vacina, pastor, eu estou preocupada, estou até pensando em não dar a vacina, não foi? E ela falou, eu falei, vamos fazer uma oração. Aí eu orei com ela, nós 2 oramos pelo telefone. Aí eu estava falando com ela, em nome de Jesus, nós vamos orar, que a Maria vai tomar essa vacina, não vai nem parecer que ela tomou nada. Aí não vai fazer efeito nenhum contrário no corpo da criança, em nome de Jesus. E aí tá, ela foi lá levar a criança para tomar. Daí deu reação, né? E ela ficou assim, eu tomei vacina hoje mesmo, foi aqui ou aqui? Normal, brincando, pulando. Você está entendendo? Mas isso aí, deixa eu te explicar. Quando você ora uma coisa a Deus, você não pode duvidar do que você orou. Você pede um negócio, mas você fica assim, você pede e olha para a circunstância. Não, mas olha lá, está piorando cada vez mais. Não é para você olhar para a circunstância, você tem que olhar para o que você orou. Deus, você falou com Deus, o Criador do céu e da terra. Você tem que parar com esse negócio de dúvida. Você está entendendo? Jesus diz, todo aquele que pede, recebe, gente. Não é bicho de 7 cabeças. Às vezes eu falo com Deus, o Senhor não diz que todo aquele que pede, recebe. Tem coisas que às vezes acontecem na hora, tem coisas que demoram mais por mas vai acontecendo, tu vai vendo que está melhorando, aos pouquinhos está clareando. Entendeu? E aqui, o que aconteceu? Ele falou, ó, se você tiver fé e não duvidar, não é isso? Não pode duvidar. Cadê? E não duvidar,
não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte. Tu sabe o que é esse monte? O monte é o problema que está na sua vida. O monte pode ser uma dívida. Pessoa que, meu Deus, estou doida para acabar logo com o negócio disso, entendeu? Um monte pode ser uma dívida, um monte pode ser um desemprego, um monte pode ser uma doença, um monte pode ser uma tristeza, às vezes quando te bate uma tristeza, e a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria de Deus não depende do que você tem. Ah, mas se eu tivesse muito dinheiro eu ia ser feliz. Não, tem gente cheia de dinheiro aí que está com depressão. A alegria vem do Senhor. Às vezes você está comendo um ovinho, uma fritada, mas está todo feliz. Eu já tive momentos na minha vida que eu estava com dinheiro, bom dinheirinho e triste. E já tive momentos que eu estava sem nada, sem uma prata e na toa. A alegria do Senhor, entendeu? Então não se trata de dinheiro, de riqueza. Isso aí Deus vai prosperar, mas não é isso que vai te trazer felicidade. Precisa do Senhor. Entendeu? Essa pode ser a tristeza, aquele mal que está perturbando a tua vida. Entendeu? Ele está falando, se você dissesse esse monte, né? Não duvidar no seu coração. Ó. Quer ver? Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte, se fizer o quê? Se disser. Tu já disse o teu problema? Olha, em nome de Jesus eu repreendo esse espírito, ou esse mal que está atacando a minha prosperidade, a minha saúde. Tu já disse? Pastor, eu não consigo entender. Eu já pedi um montão de gente para orar por mim, nada. Já repreenderam o mal e nada. Será que Deus não está querendo ensinar você a repreender o seu próprio mal? Não, porque não é que as pessoas não vão orar, mas às vezes tem vezes que Deus deixa você um ensinamento. Já viu a mamãe águia, o pai águia, sei lá, que ensina as águias a voar? Como é que eles fazem? Já viu? Não, ninguém viu. A Natália não sabe, a Natália no Ministério Águia. Já viu? Como é que ele faz? Ele pega o bichinho no bico, pelo bico, aí ele vai e leva o bichinho até uma certa altura, pequeno. Aí nessa certa altura ele vai e solta o bichinho. Entendeu? Desespero. Aí quando o bicho está quase caindo, ele vai lá e pega. Entendeu? Aí ele vai, leva uma altura um pouquinho maior. Aí que para lá em cima ele solta. O bichinho fica sozinho ali, irmão. O desespero dele. Ah, vai cair, socorro. Entendeu? Não tem ninguém ali. Aí quando ele está quase caindo, pega. Então, às vezes, você já pediu tanta gente, Deus está te ensinando a você ter fé, você tem que ter sua fé. Você tem que aprender a repreender o mal da sua vida, resistir o mal. Você tem que ser uma pessoa forte em Cristo. Glória a Deus, mas eu me sinto tão fraco, por isso digo fraco, sou forte. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Entendeu? Então, ele está dizendo aqui, ó. Os discípulos vendo isso, maravilhavam-se, dizendo, não. Jesus, porém, respondeu e disse, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei a este monte, mas não só farei isso que foi feito a figueira, mas até este monte se disser ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Agora preste atenção, pessoal. E tudo que pedistes em oração, crendo, recebereis. Você pede, mas você fica crendo depois que você pediu? Que às vezes a pessoa pede, mas ela continua. É a mesma coisa assim, preste bem atenção. Eu não estou legal. Aí eu vou lá, oro o Senhor, eu repreendo aquele espírito de enfermidade. Continuo andando como se eu estivesse doente. Irmão, você tem que ler o livro do Daniel, não está errado. Você repreendeu o mal, você tem que agir como curado. Estão entendendo? Sim ou não? Porque eu não podia, por exemplo, assim, levantar o braço. Igual a Dona Maria não estava podendo levantar o braço, não foi, Dona Maria? Depois que eu fiz a oração por ela, eu não falei para a senhora levantar o braço. A senhora levantou o braço, a senhora sentiu mais alguma coisa? Ela não podia fazer, ela agiu como curada. Agora, se eu faço a oração por ela, Dona Maria, levanta o braço. Não, porque eu não posso. Não quero, ela ia continuar agindo como doente.
Você está entendendo? É igual o R.R. Soares lá, quando ele ora lá, ele ensina o pessoal, gente, agora vocês vão agir como curado. Ah, mas não podia, irmão, agora você pode, anda, entendeu? Agora chegar ali, a pessoa orou, você não podia, estava capengando, aí fez a oração, a pessoa volta para a cadeira capengando, pô, já continua agindo como doente. Você está entendendo? Você tem que agir como curada. E Deus ficou olhando e disse, meu Deus, eu estava capengando, continuou capengando. Não adiantou nada. Oi? Isso, é isso aí. Você tem que, a tua mentalidade tem que mudar. Você pega um passarinho e está preso na gaiola. Você solta, abre a porta. Aí o passarinho sai dali, não, mas cadê meu alpiste? Cadê minha água? Mas ele já está livre, gente. Tem que agir como livre. Ele vai ficar parado ali. Não sei onde está meu alpiste. Não, ele tem que voar. Não, eu sou livre, agora eu vou voar. Você está entendendo? Então você não tem que agir como se você fosse preso naquele mesmo problema. O que acontece na vida de mundo é você que elas olham, mas não põe em prática o crer, o executar. Tem que executar, gente. Você está entendendo? A mesma coisa o pecado. Você cometeu um pecado, aí você vai lá, pede perdão a Deus. Você continua se sentindo culpado. Quer dizer, você continua preso. Você continua preso. Se Jesus disse, se você for fiel confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Acabou. Também você tem que esquecer o seu passado. Nunca volte atrás naquilo que Jesus já te libertou. Sempre ensina isso aqui. Aí você vai ficar sofrendo à toa. Entendeu? Mas Jesus já te libertou. Você está livre, já pediu perdão. Você está preso mais em quê? Gente, a vontade de Jesus é que a gente seja livre. Jesus deu liberdade a gente. Você entendeu? Ele falou assim, ele deu liberdade a gente, ele só falou, não use da liberdade para dar lugar à carne, mas ele deu, onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Deus não quer ver ninguém preso, sofrendo, capengando, nada disso, mas depende muito da pessoa. Crer, tem que parar com essa mente. Às vezes tem pessoa que ela está livre, mas psicologicamente ela está presa ainda. Num problema que ela já orou, eu estou presa aqui, mas estou presa. E a porta grandona aberta, e Jesus ali, Você pode sair a hora que você quiser. Não, mas eu estou presa. Vai estar aqui. Não, vai fazer o quê? Jesus está esperando você enxergar a porta para sair. Entendeu? É isso, gente. Funciona desse jeito. Ele só te deu a liberdade. Então ele está falando aqui, vamos lá. E tudo que pedis na oração crendo, recebereis, né? Agora, vamos lá no livro de Mateus 7, 6, para a gente finalizar. Vocês já entenderam? É isso. Às vezes Deus já falou uma vez, já falou 2 vezes, já falou 3 vezes, você está ali naquela insistência com aquilo ali. Você tem que executar a sua fé, botar em prática, entendeu? Lá no Mateus 6, versículo 19. Não, Mateus 6. Não. Versículo 25. Mateus 6, versículo 25. Acharam aí? Ele está falando assim, Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, na Bíblia que está escrito ansiosos, né? Quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Porque tem pessoas que ela fica o tempo todo preocupada, meu Deus, eu não sei o que eu vou comer, eu não sei, a minha blusa já rasgou, estou precisando comprar uma roupa nova, né? A pessoa fica meio preocupada, não sei como é que eu vou pagar aquela conta, como é que eu vou fazer isso, aquilo. Mas ele está dizendo aqui, não andeis ansiosos, preocupados. Por quê? Nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida
mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Que às vezes você tem algumas coisinhas para resolver na sua vida, você fica, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou ter condições de fazer aquilo. E você esquece do cuidado de Deus. Deus está cuidando de você. As aves do céu, você já viu que elas são tudo gordinhas, bem tratadas? Já viu as aves do céu? Tu não viu um passarinho tipo ratinho, tipo magrelo? Só se ele estiver doente, tá parado, ele voando assim, você está vendo que o bichinho, ele come, ele bebe todo dia. Tu nunca viu um passarinho morrer lá de cima durinho de fome? Não vê isso acontecer. Mas por quê? Porque Deus cuida dos passarinhos. Aí ele está falando, se Deus cuida assim dos passarinhos, vai cuidar muito mais da gente. E temos muito mais valor do que os passarinhos para Ele. Nós devemos confiar no cuidado de Deus. Ele é o nosso Pai, Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Ele conhece as suas necessidades, tudo que você precisa. Então, Ele está falando aqui, ó. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Você ficar ansioso, nervoso, preocupado, como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer, você não vai resolver esse problema. Você não vai conseguir pagar do mesmo jeito, você tem que confiar em Deus. E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como alguns deles. Pois se assim Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de quê? De quê, pessoal? De pouca fé. É porque não tem pó de café? Não, é pouca fé mesmo. Homens de pouca fé. Gente, deixa eu explicar um negócio a vocês. Tem que parar com essa ansiedade. Você está entendendo? Tem gente que não dorme direito. Presta bem atenção, tem gente que não dorme direito, tem gente que não vive direito. Tem gente que resolve fazer um churrasco, vou fazer um churrasquinho lá em casa. Glória a Deus, é bom fazer um churrasquinho em casa? Mas às vezes a pessoa está fazendo churrasco, para caraca, não sei como é que eu vou pagar o ciclano, então para com isso. O churrasco nem desce direito, sério. Isso é uma ansiedade. Se você andar o tempo todo preocupado, que você vai comer, como é que você vai pagar, você não vai conseguir resolver aquilo ali do mesmo jeito. Você só vai andar ansioso, preocupado. Isso faz mal para a tua saúde. Você vai deixar de viver momentos bons. Eu estou falando isso para você porque eu já fui assim. Vamos dar um passeio, no meio do passeio, mas tem que pagar fulano, irmão. Eu peguei esse dinheiro que eu passei, mas vou ter que pagar o ciclano, tem que comprar mais não sei o que. Isso não é vida, gente. Isso faz mal para você. Sabia que isso pesa? Isso... Tem gente que infarta. Pessoa nova infarta. De tanta aquela preocupação, aquela ansiedade, tem que pagar isso, tem que fazer aquilo. Irmão, você vai conseguir resolver se ficar assim? Não vai. Você tem que aprender a descansar em Deus, confiar nele. Gente, eu sei que eu estou falando para você, pior coisa que tem é quando o ser humano ele toma o controle das mãos de Deus e ele quer controlar a própria vida dele. Isso cansa, isso é fadigante, isso é cansativo, não dá. Você não vai conseguir resolver tudo da sua vida sozinho, não vai. Por isso que Jesus fez o convite, né? Vinde a mim,
todos que estão cansados e sobrecarregados. Sobrecarregados de quê? Problema, luta, dívida, um montão de coisa. Tomai sobre mim o meu jugo, né? E aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque, como é que é? Então, meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Por quê? Porque tem pessoas que você não sabe fazer isso assim, entregar o negócio na mão de Deus. A Bíblia diz lá no Salmos 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais, ele fará. Não é ele. Olha, eu vou te falar uma coisa, até um ateu, quem está cuidando dele é Deus, irmão. Não é nada, que não sei o que, não é nada. Ele quem está respirando o oxigênio, quem que está dando ele? A água que ele bebe vem de quem? A comida que ele come vem de quem? Vem de Deus, irmão. Ele está sustentando ele é Deus. Ele está ali de pé, todo marrento, porque Deus não está deixando ele ali de pé para ver se ele se converte. Quem está dando saúde a ele? Deus. Então, irmão, põe uma coisa no teu coração. Se Deus não fizer, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Se Deus não fizer, você não vai poder fazer. Você tem que largar esse troço de ansiedade. Vive seu momentozinho ali. Tem gente que não vive, deixa de viver, vai para um passeio. O que foi? Fala, nada não. Poxa, tem que resolver. Os problemas vai junto. Você está entendendo? Vamos no shopping. O problema dentro do shopping da pessoa. Vamos tomar banho, os problemas dentro do chuveiro. Irmão, você tem que largar esse fardo, igual o fardo do cristão. Já viu aquele fardo? O cara tomando banho, aquele fardo. O cara no shopping, aquele fardo. Acho que eu tenho que largar. Porque se Deus não fizer, você não vai fazer, pessoal. Ele está falando aqui, quem é que com todos os seus cuidados, você pode acrescentar um cobre da tua altura? Não vai poder mudar nada. Você está entendendo? O que você pode fazer é orar, colocar na mão de Deus e observar a palavra de Deus, o que Deus está falando, para você ser uma pessoa vigilante. E às vezes tem problemas na nossa vida que foi a gente mesmo que causou. E aí o que a gente faz? A gente procura aprender com Jesus para não cair mais naquele buraquinho ali. Vai pedindo força a Deus para melhorar. Entendeu? Que nem um casal, eu não vou citar o nome, o casal veio para cá, os dois estavam presos com a agiota. Na luta, não conseguia, tinha que pagar e pegar mais, pagar e pegar mais. Aí veio para cá, graças a Deus, esse casal, quando ouviu a palavra, os dois foram libertos disso. Conseguiram pagar, sair daquilo ali, conseguiram um bom emprego, para funcionar, tá vivendo direitinho, que o senhor não pegava nada, foi liberto. Mas aprendeu, né, que não se deve ir por esse lado. É isso que a gente deve fazer. Agora ficar ansioso, não faz isso não, o troço nem desce. Você está comendo, entendeu? Está almoçando lá, não tanta preocupação, que o troço nem desce na garganta. Entendeu? Gente, a vida já é tão curta, tanta luta lá fora. Procure se alegrar com a sua família, irmão. Seus irmãos, eu estou empregado muito sobre isso. Um do jeito que está já é de marido. Um querendo ser melhor do que o outro, querendo matar o outro. A gente que conhece o amor de Cristo, né? A gente tem que se manter juntinho, se alegrar junto. Né? Aproveitar seus bons momentos. Tão bom você estar ali, abraçar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Abraça mesmo bastante, que você não sabe até quando você vai ter. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Seu irmão, sua irmã. E largar esse troço. Sabe o que é ansiedade? Você fica ansioso por uma coisa que ainda vai acontecer. Você nem sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Por isso que Jesus falou, não ficar ansioso pelo dia de amanhã. Você nem sabe como é que vai ser amanhã. Não porque amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Meu irmão, mas vive hoje. Se eu viver hoje, eu querer viver o hoje, amanhã eu vou viver atarefado. Eu vou viver atarefado do hoje, do amanhã, do depois. Então vive um dia de cada vez. Amanhã eu tenho um negócio, deixa para amanhã. Hoje eu vou. Entendeu? Deixa eu resolver, ficar em paz aqui. E você tem que ter um tempo para cuidar da sua mente. Sabia disso?
É só a mente. Tem que ter um tempo. As pessoas não falam que é higiene mental, né? Você tem que ter um tempo para você desligar de tudo. Se distrair, brincar com a sua família, isso vai fazer bem para você. Só que não adianta você estar ali no passeio junto com a tua família e o troço está ligado lá dentro, 220. Entendeu? Ai, meu Deus, você tem que desligar esse botãozinho. Aí te liga, não, porque amanhã amanhã a gente resolve isso aí. Eu já tô aqui jogando caminhão, você está entendendo? Você tem que ter esse momento, senão você dá pum, aquela panelinha de pressão, sabe? Você não desliga, não para se acalmar, cantar um louvor. Às vezes você começa a cantar um louvor, te dá uma paz, você tem que desligar um pouco de problema, gente. Por isso que Jesus falou, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele. Aí ele está falando isso aqui, ó, vamos lá. Vamos voltar só nesse versículo aqui rapidinho. Cadê? No 27. E qual de vós, com todos os seus cuidados, poderá acrescentar um côvado na sua estatura? Você não vai poder mudar nada sozinho. Ah, mas é meu filho, minha filha, eu queria tanto que ele mudasse, que ele fosse diferente. Você também não vai conseguir mudar eles. Você vai conseguir orar para que Deus venha mudar eles. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. De novo ele está falando. O que ele está falando para você não fazer, pessoal? Não andeis, pois, inquietos. O que é isso? O tempo todo você está preocupado. Caramba, eu estou fazendo isso. Inquieto. Não é para você andar assim. Você tem que ter paz, gente. Estão ouvindo? Não é normal o ser humano ficar andando inquieto o tempo todo. Você tem que ter paz. Você tem que andar em paz, sossegado. Quando você confia em Deus, você descansa nele, você está tranquilo. Mas é aquele problema lá, eu botei na mão de Deus, Deus vai cuidar disso. Sabe quando tu bota o negócio na mão de Deus? Você põe o seu carro lá na oficina, sei lá. Aí o cara, ó, pode deixar que eu vou resolver isso aqui para você. Aí você vai para cá, está em casa, cadê o carro? Está lá, não, o carro está ajeitando, daqui a pouco eu pego lá. Está tranquilo, você está confiante. Aí ele está falando aqui, ó. Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, né? Porque essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessita de todas essas coisas. Deus conhece as suas necessidades. Ele está falando, Pai sabe, Deus conhece todas as suas necessidades, sabe tudo que tu precisa. Pastor, no armário está vazio. Deus já viu isso. Ele sabe. Ah, mas a sandália aqui é a última coisa. Deus também sabe. E Ele vai suprir as suas necessidades. Aí Ele está dizendo aqui, vamos lá. Mas o que Ele manda você fazer primeiro, pessoal? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é isso? Sempre põe Deus em primeiro lugar. Vai para a igreja, ouve a palavra, ora. Põe na mão de Deus, Pai, eu estou com esse problema assim. Tem muita gente que sofre muito com esse problema porque não faz uma oração. Eu estava passando uma situação na minha vida, um negócio que eu estava tentando fazer, tentei, eu esquentei minha cabeça, desisti de fazer, e aí Deus falou assim no meu coração, Fabiana, como é que você não me pediu? Se você tivesse me pedido, eu tinha te ajudado. Sério! Eu falei, poxa, eu nem pedi Deus. Eu falei, tá bom, Senhor, o Senhor pode me ajudar? Pronto, consegui fazer.
Ele falou, Deus, se tivesse me pedido antes, eu tinha resolvido antes. Você não pede a Deus, irmão. Ele não falou, pedi, dá-se, por que você não pede a ajuda de Deus? Senhor, liberta aquele filho meu, muda a cabeça dele, dela, em nome de Jesus, estou precisando que o Senhor faça isso. Eu já tentei, cabeça dura, não muda. Deus vai mudar. Daqui a pouco o filho, é meio duro comigo, não é muito carinhoso, não é muito carinhoso, daqui a pouco vai começar. Muda aquilo. O filho está te abraçando, está mudando, porque você pediu a Deus. Deus pode mudar aquela pessoa. Entendeu? Você tem que falar com Deus, Senhor, muda meu casamento, minha esposa, meu marido, ajuda a gente a se entender melhor. Porque o casal, ele é assim. Claro que não existe casal perfeito. Não existe. Sempre, né? Tem um arranjozinho. Mas o casal não é normal que ela ficar brigando o tempo todo. Não é pra isso, não. O casal, eles têm que ser igual aquele negocinho, igual aquele espiriquitozinho, entendeu? Tem que estar o tempo todo agarradinho com o outro, tratar com carinho, com amor. Tá certo, ninguém é perfeito, às vezes, né? Acontece, tem um pequeno desentendimento, mas logo vai lá e conserta aquilo ali, não deixa o troço crescer. Entendeu? Teve um probleminha durante a noite, aí tá, então dorme no sofá, dorme na cama. Isso aí já é uma péssima coisa, o troço está crescendo, não deixa o troço crescer não. Vai lá, conversa, sei lá, tá meio de cabeça quente, me perdoa, você também me perdoa, e volta à paz. Entendeu? É assim que se faz. Repreende o mal, o diabo tem uma sede de destruir casamento. É a base o casamento é a base da família, né? E a família é o plano de Deus. Então tem hora que o bichinho fica futucando a mulher para jogar ela contra o marido. Entendeu? O cara demora um pouquinho. Quem é? Pode falar quem é. Quem é a cachorra? Que cachorro? O cara estava trabalhando. Entendeu? O inimigo botou na cabeça dela. O inimigo fica botando na cabeça. Acho que ele está distraindo, hein? Olha só que hora que ele chegou. Ele está muito esquisito. Chegou meio sério, foi logo pro banheiro tomar banho. Eu já fui casada, eu sei como é que é. Ele está muito estranho, está distraindo. Aí o bichinho começou a tocar a casa da mulher. Entendeu? Daqui a pouco a mulher, quem é? Pode falar. Aí o cara não sabe o que está acontecendo. A mesma coisa é o marido. Tem hora que o bichinho vai lá e futuca. Essa mulher também te perturba. Ela está vendo que você chegou do trabalho cansado, fica falando do ouvido, igual uma tagarela. Se eu fosse você, eu mandava tomar banho. O diabo fica tentando jogar um contra o outro, gente. Não te entende que você está cansado, você entendeu? Aí você tem que orar e prender aquele mal, está amarrado no nome de Jesus. Isso acontecia comigo, com meu marido. Uma vez eu estava na sala com ele, aí eu tô lá conversando com ele, aí a gente já estava na igreja nessa época, a gente estava assistindo um filme. Aí eu fui, ele pediu, não sei se foi água, café, eu falei, amor, vou lá pegar pra gente. Eu saí da sala, ele estava virado para a televisão. Quando eu entrei, começou lá um comercial com a mulher com o bumbum de fora lá. Aí ele, rapidinho, ele olhou para ele, não estava passando isso aí não estava não. Ele falou, agora que você entrou, que apareceu. O diabo trabalha, gente. Sério. Uma vez eu fui fazer um lanche com ele ali em Itaipu, que a gente ia naquele que barato. Parou uma mulher, e no começo eu não sabia que ela tinha um probleminha de cabeça, que no caso é um espírito, né? Mas no começo eu não sabia que ela tinha um probleminha de cabeça. Uma menina nova, bonitinha. Eu tô assim fazendo um lanche, ele tá assim. Aí ele tá assim, em pé, pedindo lanche, toda a menina parou aqui do lado dele e ficou assim pra ele. E ele conversando, a menina, mas parada mesmo. Aí ele começou a ficar, eu já estava na igreja, eu fiquei quietazinha, olhando, tô olhando pra cada mulher assim. E aí ele começou a ficar incomodado, e meu marido, gente, esse negócio de mulher, meu marido tinha o maior cuidado, ele era até meio grosso, assim, sério. Porque para não arrumar problema, antigamente eu era encrenqueira, antes de eu me converter, né? E ele ficou com esse trauma, então depois de convertido. Aí a mulher assim olhando para a cara dele, o que é? O que você quer comigo? O que é que você quer? Aí ela, tem como o senhor pagar um salgado? Não? Tá, vou pagar o salgado, mas você pode ir embora. A mulher
ia comer assim, tá bom, aí ele pagou o som, tá, agora vai pra lá. Tipo assim, pô, tem um problema aqui entre eu e minha mulher. Então, o diabo ele trabalha, você tá entendendo? E é porque eu já estava na igreja, depois eu percebi que a menina tinha um probleminha de cabeça. Se a pessoa não sabe, tem mulher que já ia virar pro marido, quem é essa aí? Ela não ia ficar te olhando pra tua cara se ela não te conhecesse. Entendeu? Aí pronto. É um barraco dentro da lanchonete. Você entendeu? Então o diabo ele trabalha com mal entendido. Ele foi por tudo isso para tentar jogar, sei lá, criar um troço entre eu e ele. Aí depois a mulher se foi comer o salgado, sumiu. Daqui a pouco a gente está dentro do mercado e a gente andava nas partes dele e ela andando atrás da gente, olhando pro marido. Mas eu percebi que ela tinha um probleminha de cabeça, eu e ele, né? Aí a gente esquentou a cabeça com ela, não. Aí depois o demônio viu que eu não dei confiança, aí tinha um cara lá, um outro cara com uma mulher lá, e na fila ela ficou lá pra casa do cara. E aí vai embora. Então, tipo assim, esse casal não funcionou não, botando na outra agora. Você tá entendendo? Então você tem que ter cuidado. Bichinho ele ama, entendeu? Aí eu teve uma vez também que eu tava na rua, eu e ele, a gente tava na rua. Aí, do nada, veio aquilo na minha cabeça. A gente já estava na igreja, já veio aquilo assim. Fabiana, vai lá e abraça ele. Aí, olha, deu aquela vontade de abraçar ele na rua, né? De novo veio aquele pensamento, vai lá e abraça ele. Eu fui e abracei ele. Aí ele me abraçou e tal. Depois, quando chegou em casa, ele falou assim, Fabiana, eu estou começando a perceber a estratégia do inimigo. Porque ele já estava na igreja, eu falei, tá, o que houve? O inimigo ele é muito sujo, ele tenta jogar eu contra você. Eu falei, é mesmo, né? Novidade. Por quê? Porque eu estava lá na rua e eu olhei para você e eu ouvi uma voz no meu coração falando assim, ó. Tá vendo como é que ela não gosta de você? Porque ela não gosta que você abraça, ela não gosta de te abraçar na rua. Só em casa. Ela tem vergonha de te abraçar na rua. Ela só gosta de te abraçar em casa. Ele falando que ouviu essa voz na mente dele. Olha lá, tá vendo? Ela não gosta de te abraçar na rua, só em casa. Ela tem vergonha de você. Na hora que eu pensei isso, Fabiano, você veio e me abraçou. Aí eu falei, então o inimigo está tentando me jogar contra ela. E eu abracei ele, perfeito. Aí eu percebi que o diabo tentou me jogar contra você, porque estava vindo esse pensamento na minha cabeça, que você não gostava de me abraçar na rua. Quando eu pensei, você me abraçou. Aí eu entendi duas coisas, o diabo estava tentando jogar ele contra mim, e o Espírito Santo falou comigo para eu poder quebrar a cara do diabo, né? Então o casal, ele é assim, tem um trocinho que fica futucando, vai lá, xinga ela, também está te perturbando demais, entendeu? Se fosse você, largava ele, também grosso, ignorante, e se você cair nessa, daqui a pouco o casal está no próximo dia dentro de casa. Não caia nessa, glória a Deus, amém? É isso, não aceite essa voz, eu te repreendo em nome de Jesus, não é assim que Deus mandou tratar minha mulher, está amarrado. Entendeu? É isso. Glória a Deus. Gente, eu vou falar um negócio para você de todo o coração. Eu sou uma pessoa que eu sou viúva. Há 6 anos que eu sou viúva. E eu vou te falar um negócio. Dá valor à pessoa que está do seu lado. Porque quando a pessoa está ali, você não sabe quanto que ela é importante para você. Sabia disso? Muitas das vezes só depois que você perde. Hoje eu fico pensando assim, gente, eu fico pensando, às vezes eu fico em casa, eu fico pensando nisso, eu falo com Deus, Senhor, eu não sabia, quando meu marido estava vivo, eu andava com ele para ir para baixo, para cima assim, e eu não sabia que o meu marido ia me fazer tanta falta. Você está entendendo? Eu não sabia que ele ia me fazer tanta falta assim. Não faz? Você também é viúva, não faz? Às vezes eu sinto saudade até dos erros dele, mas que ele estivesse aqui.
Até que as coisinhas chatas que eu não gostava, eu sinto falta. Não faz falta, dona Maria? Faz, né? A gente que não tem mais. Então, às vezes, você está com a pessoa do lado, você acha que a pessoa é chata, que a pessoa é aqui, que a pessoa é aqui, mas se sair, faz falta. Então, dê valor à pessoa que está do seu lado. Trata com carinho, com amor. Entendeu? Faz isso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Oi? Pois é, poxa, a gente que não tem, é que a gente sabe a falta que faz, entendeu? Aí não é a falta de um homem, é a falta daquela pessoa, aquele companheiro que está do nosso lado, não é? Pois é, a gente sente voltar, às vezes quando está ali do lado é chato, é isso, é aquilo, mas depois que você perder, você vai ficar, você sente falta da pessoa, cadê? A pessoa não está mais ali, entendeu? Às vezes quando separa, né, ainda há uma chance de você talvez conversar, ter de novo, mas quando morre, então foi o meu caso, o caso da dona Maria. Não tem como mais. Amém? Eu vou te falar um negócio que eu estava falando, eu não sei se eu falei para a Natasha, para a Yasmin. Eu separei, quando eu estava lá no mundo, lá, eu separei várias vezes do meu marido, voltei. A gente já fez negócio de coisa do mundo, né? Várias vezes a gente separando, voltando, né? Depois que a gente foi para a igreja, a gente ficou juntinho de vez. Mas quando meu esposo faleceu, ai, mas teve uma hora que me bateu um desespero. Eu falei, caraca, dessa vez ele não está em lugar nenhum do mundo, não dá para a gente voltar mais. Bateu um desespero, saber que eu não ia mais ver ele. Mas, meu Deus... Entendeu? Quando está separado, sabe que está em algum lugar, daqui a pouco vocês não se vê, como vai embora? Acabou, não vai ver mais aquela pessoa. Então tem que dar valor enquanto a gente tem, glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por esse conselho, por esse ensinamento, que essa pessoa agora ela entendeu o que é fé, o que é crer. Ela entendeu, Pai, que ela tem que agir conforme a Sua palavra, que isso é crer. E também, Pai, nós aprendemos aqui não ser ansiosas, preocupadas, em viver em desespero, que o Senhor nos chamou para a paz. Também, ó Deus, aprendemos aqui, em nome de Jesus, a casal ou família, não é só casal, não é pai, mãe, filho, tratar com carinho, com amor, aproveitar a oportunidade, né, que ainda tem para abraçar, para rir, para brincar, em nome de Jesus. Então, foi tudo ensinamentos valiosos que o Senhor nos deu. E eu estou, em nome de Jesus, paralisando toda ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade dos filhos, da família, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Eu estou amarrando, paralisando, expulsando agora. Sai, em nome de Jesus, sai do casamento, sai da prosperidade, sai dos filhos, sai em nome de Jesus do meio do casal. Leva a sua ansiedade, a sua doença, o seu mal, o seu fracasso, a sua derrota, a sua miséria, a sua perseguição, tudo que é teu, vai embora agora. A sua dúvida, o seu medo, a sua incredulidade, pega tudo que é teu agora e sai. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia. Eu estou mandando, eu estou exigindo que saia agora e não volte mais, em nome de Jesus. Você não pode mais permanecer na vida dessas pessoas, porque eu estou te expulsando e exigindo a tua saída em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um agora, que todos sejam abençoados. Pai, abra as suas portas do céu e derrama suas bênçãos sobre a vida dessas pessoas, sobre o casamento, a casa, a família. Que haja, Jesus, alegria, que haja paz. Em nome de Jesus, que haja presença do Senhor.
E tudo que eles precisam, que eles estão ansiosos, preocupados, tudo que eles têm necessidade, o Senhor venha prover na vida deles. Em nome de Jesus. Não só isso que está aqui, mas estão orando aqui no Facebook, vão orar lá no YouTube, em nome de Jesus. E peço, Pai, que o Senhor receba aí dízimo, ofertas que são entregues no seu altar, cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. Aí, quando a gente ora, a gente tem que agir como o quê? Como curado, como liberto. Entendeu? A gente não pode ficar insistindo em carregar o troço que Jesus já carregou. Amém? Gente, Deus abençoe aí o José Fernandes, a minha mãe e todo o pessoal aí, a Sheila, todo o pessoal aí do Facebook e do YouTube, tá? Um abraço apertado, um bom domingo para todos aqui, todos vocês aí também. Amém? Excelente domingo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos na paz do Senhor. Graças a Deus.